tem vezes que a gente vai começar e a gente nem pensa e não precisa de palavras, né? Porque, sei lá, né? Elas brotam quando a gente está dentro dessa frequência tão gostosa de aceitação, de união, de alegria, de reciprocidade, de saber que nós não estamos sozinhos andando dentro desse nosso caminho. Às vezes a gente passa por momentos que são maravilhosos, às vezes a gente passa por momentos que não são tão fáceis. E o trabalho que a gente faz aqui nos nossos encontros é realmente se alimentar e se fortalecer para conseguir ter uma fundação naqueles momentos, aquela raiz, né, profunda, em que de repente chega aquela tempestade que vem tão forte, parece que vai arrancar a árvore, né, que está plantada, e às vezes a árvore realmente ela quebra. Mas nós estamos aqui porque várias vezes eu já usei os exemplos de que parece que nós estamos separados, que nós somos separados, mas é uma única árvore. Às vezes a gente vai cortar um galho e a gente vê que aquele outro galho ali tem uma situação que ele foi cortado por algum elemento e a gente fala, ufa, graças a Deus, não foi o meu galho. Se a gente for, quem sabe, folhas, a folha pode olhar para a folha lá daquele outro braço de árvore e pensar, puxa vida, aqui veio esse homem, cortou, mas aqui no meu canto não aconteceu nada. Ai, que alívio. Mas aquele braço que foi cortado acaba tirando força de todo aquele ser, que é aquela única árvore. E se muitos forem cortados, a própria raiz, que está lá no chão, que nem está sabendo o que está acontecendo na parte de fora, ela vai ficando enfraquecida, ela vai sofrer também. Mas quando todos estão balançando naquela brisa do vento, recebendo aquele sol, recebendo a própria chuva que traz o alimento e a misericórdia, a árvore inteira, quer dizer que todos estão fluindo de uma mesma forma, a árvore toda está feliz, todos estão recebendo essa maravilha da natureza, e é isso que nós estamos fazendo aqui, recebendo todos juntos essa maravilha da natureza, porque nós aqui somos um único tronco, com certeza, todos aqui somos um único tronco. Estamos iniciando a leitura do segundo livro do Pentateuco, da Torá, o segundo livro de Moisés, aonde Moisés aparece. E é um livro que foi traduzido como Êxodo. Êxodo é algo que é uma ação que a gente faz todos os dias para aqueles que estão num despertar espiritual. Só não está no Êxodo aqueles que não acordaram ainda, porque estes querem permanecer exatamente no mesmo lugar. Estes querem que os seus olhos estejam sempre voltados para algo material onde eles podem se sustentar, porque é dali que eles acham que a vida brota. Simplesmente através do seu trabalho, através daquilo que eles conseguem construir, conquistar materialmente, somente. Essas pessoas olham para a matéria e elas acham que uma cadeira é só uma cadeira, que um cristal é só um pedaço de pedra, que aquele que está na frente dela é só um concorrente. Mas quem já entrou dentro de um despertar sabe que essa imagem que está sendo vista, é só o resultado de algo que tem muitas outras dimensões e que se a gente estivesse indo no cinema, a gente estaria vendo ali o filme do cinema passando na nossa frente e a gente não pode nem imaginar
por trás daquela imagem que está sendo vista, se o Ravberg gostava de falar do Star Wars, né? Agora me veio do Star Wars, quantos anos, quantas pessoas estiveram envolvidas dentro de cada um daquele frame do filme para que a gente assistisse. Quanto que aconteceu por trás de tudo aquilo, quanto de energia, seja dinheiro, seja trabalho, estava envolvido por trás daquela imagem. Então, aquela pessoa que está olhando para a matéria e só está vendo essa partezinha minúscula do resultado, está perdendo. Nossa, tantas oportunidades e caminhos que ela poderia estar traçando, porque justamente nós estamos entrando nesse êxodo. O êxodo, para quem já está aqui há muitos anos, sabe que quando a gente fala do êxodo, nós estamos falando do Egito. Sabe que nós estamos falando de um faraó. E esse faraó, que já virou até lugar comum da gente pensar, que é o nosso ego, que a gente já trabalhou tantas vezes, esse ser, esse tirano, que está dentro de cada um de nós e, por algum motivo, quando a gente relê essa história, nós estamos querendo, de alguma maneira, já que a história a gente já conhece, ela, ipsis literis, detalhes, eu sempre tento trazer algum detalhe extra para vocês, porque foi até isso que eu procurei nas minhas anotações, de trazer detalhes extras para que dentro desses detalhes novas ligações pudessem ser feitas, mas o nosso principal objetivo é tentar encontrar dentro dessa história e dentro do nosso caminho no século XXI, uma nova ligação, uma nova oportunidade de conseguir fazer esse êxodo melhor esse ano, diferente do que eu fiz no ano passado. Porque se eu tivesse que agora fazer uma pergunta, agora que eu estou entrando nesse novo livro, a primeira pergunta é, se a gente fala de êxodo, se eu estou falando de uma escravidão, eu estou falando aqui sobre uma decisão que ela é muito clara. Eu estou falando sobre um escravo e eu estou falando sobre a liberdade. O quanto cada um é livre, verdadeiramente. Todos os anos a gente retorna para este mesmo ponto. E a gente pode até achar que esse ano a gente está mais livre. Maravilhoso. Deus queira que todos nós possamos fazer essa reflexão verdadeira e pensar, esse ano eu estou mais livre. Mas o fato de eu estar mais livre, num potencial maior esse ano, ou menos livre que o ano passado, porque o grau pode variar de uma pessoa para outra pessoa, não existe um número absoluto que vai dizer quanto, não tem como fazer essa pesagem, cada um vai fazer a sua avaliação. Mas o que eu quero dizer, essa liberdade, ela só pode ser conquistada por cada um de nós. E nós vamos dizer para nós mesmos que, por mais que a gente tenha trabalhado no ano passado, o tanto que a gente tem a alcançar é infinito. Porque os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente não abrange esse infinito. Por isso que esse livro que eu falei, que se chama Êxodo, traduzido pelo Êxodo, quando a gente traduz ele do hebraico, nós estamos falando de nomes. Os nomes de Deus, os nomes do nosso Criador. A palavra Deus, ela já está absolutamente carregada de uma quantidade de dogmas, de preconceitos e preconceitos. Conceitos
que a gente nem pensa, mas que já estão enraizados dentro de nós. E a nossa verdadeira liberdade só vai ser alcançada quando nós conseguirmos nos libertar destes conceitos, porque são eles que conduzem a nossa vida. O livro que nós trabalhamos anteriormente, que foi o Gênesis, foi um livro em que nós construímos um recipiente que pode ou não conter esse nome sagrado que a gente chama Deus. Algo que, como é infinito e ilimitado, conforme fala a Cabala, a sabedoria espiritual, nós não conseguimos abranger, nós não conseguimos entender. Por quê? Se a gente pensar que o nosso universo físico é criado por nomes, porque tudo que está em volta de nós tem um nome, até aquilo que a gente não enxerga, Deus, colocamos um nome nele. Mas aí a gente vai ler essa porção da Torá e a gente vai ver, a partir de agora, que Deus tem muitos nomes. Mas se ele é, então, esse ser absoluto, por que é que ele precisaria ter tantos nomes? Ok, eu posso ter uma cadeira, que no meu idioma é cadeira, em inglês é chair, em outro idioma vai ter um outro nome. Mas eu estou falando de uma cadeira. Agora, no mesmo idioma, quantas palavras para designar esta matéria cadeira? Por que é, então, que eu tenho dentro de uma linguagem sagrada, que é o hebraico, tantos nomes desta condição que eu chamo Deus? E por que é que, se Deus é esse infinito, por que é tão difícil para eu entender? Porque eu vou dizer agora pessoal, de forma pessoal. Quando eu penso no conceito de Deus, realmente, tem horas que parece que eu entendo, aí tem horas que não entendo, mas eu vou dizer para vocês, demorou muitos anos para eu conseguir entender uma parcelinha do que eu sei hoje. Muito, 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 muito. Porque o caminho que faz a nossa lógica acaba sempre nos levando para um lugar que favorece o faraó e o tirano e enfraquece aquele caminho da ponte que me coloca exatamente na ligação direta com esse brilho dessa luz, dessa dimensão, que quando eu pensar nela com os meus olhos físicos, eu jamais vou conseguir entender. A repetição da história. Mas quais são as palavras? Deus chama, nesse momento da sarça ardente, Moshe 2 vezes, Moshe, Moshe. Da mesma forma, assim foi chamado Abraão para sair da tenda e contar as estrelas. Avram, Avram. Da mesma forma, Noah foi chamado 2 vezes, Noah, Noah. Quer dizer o quê? Que esses seres já tinham consciência dessas 2 dimensões. Já eram seres que tinham 2 dimensões. Nós somos seres de multidimensões. Eles também. Mas nós temos todas essas dimensões, mas a nossa dimensão melhor está lá longe. Estes seres aqui tinham essas dimensões aqui, no físico. Então, Moisés já, quando ele já está ali naquele momento, aquilo que a gente repete, quem acompanha na sexta-feira,
que a gente fala que nós estamos construindo essa carruagem, quanto mais próximo a gente estiver desses nomes sagrados, no entendimento e na compreensão, na sabedoria desses nomes sagrados, a gente fala que nós estamos construindo essa árvore da vida, essa Merkavá, que tem esses brilhos. É como se o próprio Criador também tivesse uma certa fragmentação para o nosso entendimento, porque o todo, esse errado para nós é muito difícil de conseguir apreender, mas esses brilhos, eles podem estar sendo criados dentro de cada um de nós. Moisés já era essa carruagem. Ele já tinha essa carruagem lá vibrando dentro dele. Quer dizer o quê? Quando a gente fala de Abrão e de Sara, e a gente fala Sara que vivia em 2 dimensões, esses seres conseguem viver nessas 2 dimensões aqui dentro do mundo físico. A própria prosperidade que Yosef trouxe para o Egito, porque só no Egito que ele podia fazer isso. É lá na onde tem a maior escuridão que aquela vela vai fazer a maior iluminação. E nós também. Quando a gente fala construir o paraíso na Terra, aonde é que existe a árvore da vida? A árvore da vida existe lá no paraíso. Só que a gente não quer esperar. Nós queremos trazer. Nós queremos buscar. O Criador chega para Moisés e diz a ele: você vai voltar e vai trazer o meu povo para fora do Egito. E ele fala: quem sou eu para fazer isso? Será que quando a gente escuta essas histórias, ou será que quando a gente vem aqui na aula, a gente faz os encontros, a gente acha tudo lindo? O quanto de nós mesmos a gente acha que a gente tem capacidade? Porque, de novo, o que foi que ele falou? Eu vou estar do teu lado. Por que é que aquela mãe colocou esse bebê no Nilo? Ela tinha certeza que Deus estava do lado dela e estava segurando o filho dela. A gente não consegue abranger. Da mesma forma. Por que a gente não consegue abranger? Porque nós não conseguimos entender a totalidade do tetragrama, que é a nossa criação. Só aprofundando nesta criação, talvez hoje tudo que está sendo falado pareça ser muito conceitual, apesar de todas as histórias tão materiais. Apesar de todas as histórias materiais, parece... Pode ficar à vontade. Todas essas histórias parecem ser muito conceituais. Mas nós estamos trabalhando dentro da nossa sabedoria o nível de Keter. Porque tudo isso está fazendo essas ligações que fazem essa ponte entre nós, representando uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e essa árvore da vida que está lá no paraíso, que nós queremos trazer ela aqui para o nosso nível físico. O povo do Egito, por que é que eles queriam dar cabo dos israelitas? Porque a nossa lógica faz exatamente isso. A nossa lógica quer
que a gente pare de vir fazer os encontros aqui. A nossa lógica quer que a gente vai fazer outras coisas. Por que eu vou perder tempo que eu podia estar trabalhando e ganhando dinheiro e eu vou ficar lá vou escutar a história da Bíblia? Por que eu tenho que fazer isso? A gente faz muito isso. Muito, 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 muito. Mais um ponto. Se a gente pegar o Zohar dessa semana, nós vamos ver que ele fala de um brilho, de um esplendor. E se fala, inclusive, que essa cesta que envolveu Moisés e que o protegeu das águas é o conhecimento do Zohar. Então, nós estamos falando da Cabala, que mesmo naquela perseguição de morte dos primogênitos, dos meninos, foi o escudo de proteção, essa luz que o envolveu e o protegeu. E eu separei ali um parágrafo do Zohar, porque essa semana é uma semana muito importante. Quando a gente pensa, eu estou conseguindo ter para uma vivência numa única semana, abrindo um livro que é a semente, que é Keter de Hormá, tendo toda a força do nascimento de Jesus, que falava de liberdade, de responsabilidade, de amor, de alegria. Todo o resto é pura contaminação. E a união com uma Shabat, em que nós recebemos toda essa energia de amor que uma mãe traz, aquele amor da proteção. E quando a gente fala aí de Erie, Asher, Erie, eu sou o que eu sou o que serei, eu serei o que eu sou. Nós estamos fazendo aqui uma união elevada de Keter, com essa semente, de Hormá, com essa sabedoria, de Biná, com essa energia da proteção, da materialização, a energia feminina da criação, que cuida, né, que abraça. Nós temos tudo isso no dia do Natal, na próxima sexta-feira. Sexta-feira vai ser um dia esplendoroso, porque isso não é coincidência. Isso é para nós uma mensagem do universo de que nós vamos acertar, que nós vamos receber um alimento, que nós vamos ter força para enfrentar o que quer que seja, e nós vamos conseguir. Quem vai fazer essa transformação? Aquele Deus que está sentado lá no trono, esperando para castigar, ou cada um de nós que vai, dentro de si mesmo, conseguir fazer essa ponte para conseguir trazer esse caminho do esplendor que vai unir todos os níveis e todas as dimensões desse nosso Criador, que criou tudo isso para nós, mas que espera que cada um de nós use o seu potencial para criar também liberdade, alegria, felicidade, com responsabilidade. E é isso que nós vamos fazer. Quem
quiser e puder estar presente na sexta-feira, às 6 horas, no YouTube. Vai estar trazendo mais força para esse momento. E nós vamos fazer a balança do universo com essa força de Jesus, nosso Criador. Está presente e iluminar esse nosso mundo. Neste momento de Shovavi, nós vamos transformar aqui e agora, cada um de nós, pelo nosso mérito. Obrigada. Shalom para todos nós, e que assim seja. Pronto, amores, a energia agora vem forte, né?